Shalom, meus irmãos, shalom, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal Israelita Nazareno. E hoje eu quero falar com os meus irmãos sobre a introdução do primogênito no mundo. O que significa ser primogênito? Tá? A gente vai tratar disso aqui nesse vídeo, tá? O vídeo poderá ser um pouco longo, irmão, mas eu peço que vocês assistam até o final, tá bom? Porque aqui a gente vai tratar de um assunto importante. Na realidade, eu estou fazendo esse vídeo, eu disse para um irmão, né, ele me deu um vídeo de um rabino para me assistir. Ele me falou muito bem do rabino, né? Eu acredito que ele deva ser, sim, uma pessoa muito boa, mas a teologia dele não bateu com as escrituras, tá bom? Ele trouxe ali que Yeshua foi o primeiro a ser gerado antes da criação do mundo, tá? Que ele é o supremo arquiteto do universo e que antes de criar todas as coisas ele foi gerado e depois através dele é que se criou tudo. E trouxe ali algumas conotações que fazia sentido, tá? A priori, só que choca com os textos bíblicos que eu vou mostrar para vocês aqui, que dentro de uma análise, né, criteriosa das escrituras, a visão dele não bate com a realidade, tá bom? Então vamos lá. O que significa ser, em Hebreus, né, a introdução que eu coloquei aqui sobre o primogênito do mundo? A gente vai ler aqui Hebreus 1 e 6, né, que está escrito aí, né, lê comigo. Está escrito: e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então, está dizendo que o primogênito ele foi introduzido no mundo, tá? E a gente vai continuar lendo aqui, depois eu vou trazer uma explicação mais contundente para vocês. Esse versículo destaca que o título de primogênito está sendo atribuído a Yeshua, no contexto da sua encarnação. Quando ele foi introduzido no mundo como homem, isso reflete o plano redentivo de Deus, onde Yeshua se tornou carne para cumprir a sua missão, João 1,14, tá? O primogênito ele foi introduzido no mundo, né? E algumas pessoas falam, então, só que para ele ser introduzido no mundo, ele foi gerado, e foi gerado antes da criação de todas as coisas. Será? Não é verdade, tá? Ele foi gerado a partir de um momento da história onde o mundo já existia. É aí que eu falo para os irmãos que a gente tem que analisar os textos dentro do seu contexto, irmãos, tá bom? Porque senão eu pego um texto isolado. Ele é o primogênito, ou seja, parece que ele é o primeiro a ser criado. Perdão, irmãos. Tá tarde aqui, eu tô gravando o vídeo agora para vocês que eu tô conseguindo, tá? Então perdoe aí a minha canseira, tá? Tô bastante cansado, mas vamos continuar aqui para mim terminar esse estudo aqui para vocês, para me deixar ele aqui para amanhã. Amanhã cedo ele já vai estar na plataforma para quem quiser assistir, tá bom? Então é assim, Jesus foi o primeiro a ser criado na mente de alguns, tá? Ele foi criado, gerado, e depois através dele ser gerado é que ele criou todas as coisas. Então, ou seja, ele não é eterno. Ele passou a existir durante uma parte da história, tá? Ele foi gerado não se sabe quando e ele passou a existir depois de um certo tempo da história, que ele passou então a ter existência, que ele não é como o eterno criado, né? O eterno que não é um ser criado. Diferente do eterno, eles falam que ele não é Adonai, mas que ele é alguém que foi criado, né, a partir de um momento, não se sabe qual é esse momento, mas ele foi gerado e através disso é que ele depois criou todas as coisas. Mas o contexto do Salmo 2, onde fala, tu és meu filho, hoje te gerei, não tem nada a ver com ser antes da criação do mundo. Vamos continuar lendo aqui para vocês verem qual é o momento que o filho na realidade foi gerado. É isso que nós vamos estudar. O termo introduzir deixa claro que Yeshua já existia antes, mas foi trazido ao mundo como homem. Ele não foi criado ou gerado no sentido de começar a existir.
ele assumiu uma nova forma de existência ao encarnar. Isso é consistente com Filipenses 2, do 6 ao 7, que diz que Yeshua, sendo em forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Segundo ponto, Hebreus 1 e 5. Hoje te gerei. O primogênito foi introduzido, mas antes dele ser introduzido no mundo, ele tem que ser gerado. Bom, e como é que ele foi então introduzido e gerado no mundo, se ele foi gerado antes do mundo? Fica um negócio meio estranho, né, irmão? Na realidade, ele foi introduzido e gerado depois do mundo já ser existente, meus irmãos, tá bom? Foi numa parte da história. E que parte da história é que Jesus, ele é introduzido e gerado cumprindo o Salmo 2? Vamos ver aqui. Hebreus 1 e 5, né? Cita Salmo 2 e 7. Tu és meu filho e hoje eu te gerei. Agora, dentro do contexto apostólico dos emissários, como é que eles entendiam o Salmo 2,7 sobre a geração do Filho de Deus? Olha só comigo. Essa frase, quando entendida dentro do contexto judaico, não indica o início de uma existência, mas sim uma designação de posição ou função. No caso de Yeshua, ele refere-se à sua investida como rei e Messias na sua encarnação e ressurreição. Tá vendo? Está tudo ligado, irmão, ao nascimento, a Yeshua ser gerado do Espírito Santo, ter vivido como homem, sido, executado e depois exaltado, ressuscitado. Vamos continuar lendo aqui para os irmãos ver que o contexto de introdução do primogênito do mundo. Primogênito, para começar, não tem nada a ver com seu primeiro filho, tá? Ali é ordem de supremacia. Não tem nada a ver de ser o primeiro ser criado, tá? Primogênito de toda a criação, dentro do contexto judaico. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre isso, tá? Se ele não tiver bloqueado para membros, eu não lembro se eu bloqueei ele só para membros ou se ele está para todo mundo assistir. Mas primogênito no contexto judaico não é o primeiro a ser criado, irmãos, mas sim a ordem de autoridade. É aquele que tem preeminência, é aquele que tem autoridade, é aquele que tem toda a honra, tá? É aquele que tem um cargo de exaltação, de elevação. No meu vídeo aí eu explico sobre isso. Aqui não é o foco do primogênito, mas não quer dizer primeiro a ser criado, irmão, mas é sim uma ordem de autoridade. Isso é ser primogênito dentro do contexto bíblico. E eu até no vídeo lá coloquei alguns exemplos sobre Davi, Efraim e Israel, que não são os primogênitos, tá? Que não foram os primeiros a serem nascidos ou criados, mas que o Eterno chamou eles de primogênito devido à sua posição de supremacia e de autoridade. Tá bom? Então, primogênito, dentro do contexto bíblico, não tem nada a ver com ser criado. O primogênito de toda a criação é porque ele foi criado antes de toda a criação. Não! Ele tem supremacia sobre toda a criação. Aí você tem que ler Colossenses capítulo 1, e não só o versículo 15, que é o primogênito. Ler o 16 e o 17, que você vai entender que ele tem tanta autoridade sobre toda a criação, ele é tão supremo sobre toda a criação, que tudo subsiste por causa dele e da sua palavra. Então, ele no contexto, ele não é o ser criado antes da criação, mas sim a autoridade que criou todas as coisas. Leia com tranquilidade Colossenses 1, 15, 16 e 17. A pessoa lê só o 1, 15 e fala, tá vendo? Quando ele é o primogênito de toda a criação. E esquece de ler os textos seguintes, os versículos seguintes no texto, onde deixa bem claro que ali o que mostra é a sua autoridade suprema sobre a criação, que ele criou e que tudo subsiste por causa dele. Então leia com tranquilidade, irmãos, tá bom? Então, no Salmo 2, vamos voltar aqui, essa declaração é a parte de um salmo messiânico que fala sobre o rei ungido de Deus, recebendo autoridade universal. Então, hoje, tu és meu filho, hoje te gerei. Irmão, não tem nada a ver com ele ser gerado antes do mundo. Isso aqui tem a ver com a sua encarnação. E quem que fala isso?
O Salmo 2 é um título messiânico no meio judaico, que atribui ao Messias. Tá? O Messias, ele vai aparecer na história da humanidade depois do mundo criado, depois de Israel ser uma nação. Tem promessas que o Messias vem para Israel. Tá? Então é algo que passou, que terá assim uma existência após a criação e não antes. Tá? Vamos continuar lendo aqui para vocês entenderem. Na carta aos Hebreus, o autor conecta o fato de introduzir o primogênito e de ele ser gerado, tá, irmãos? Esse é o contexto de Hebreus 1, a partir aí do versículo 5 para frente, tá? Então, na carta aos Hebreus, o autor conecta isso ao fato que Yeshua foi reconhecido como filho em sua vinda ao mundo e sua ressurreição. Opa, peraí. Ele não foi gerado antes da criação do mundo, igual o Rabino falou? Não. Ele é gerado logo após a sua ressurreição. Ali ele ganha o título, ali ele é exaltado, glorificado e cumpre a partir do momento da sua exaltação e glorificação. Após a sua morte e ressurreição, é que os apóstolos, então, tanto Hebreus como Paulo, que nós vamos ver agora, atribuem então que ele foi gerado. Vamos ler aqui comigo, ó. Veja também Atos 13, do versículo 33 ao 35, onde é citado o mesmo salmo que Hebreus está citando, tá bom? Salmo 2. Vamos lá ver o contexto de ressurreição. Atos 13, do versículo 33 ao 35, diz assim, ó. Como também está escrito no Salmo 2, né, no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. E olha só, e que o ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Irmão, aqui nesse ponto, olha só, portanto, hoje te gerei, refere-se a Yeshua assumindo sua posição messiânica como Deus encarnado, cumprindo as promessas de redenção feitas no Taná. É por isso que em Atos 13, versículo 33 ao 35, o apóstolo aplica que o salmo ele se cumpre cabalmente quando Yeshua é ressuscitado, meus irmãos. Tá? Após ele assumir a encarnação, se tornar homem, viver como homem, morrer, ressuscitar, ser exaltado, é a mesma coisa que no texto de Hebreus. Ali está falando sobre a supremacia de Cristo, tá? Quando ele foi introduzido no mundo, quando ele veio para essa terra, era ordenado que os anjos de Deus o adorassem. Por quê? Porque cumpriu o Salmo 2, tu és meu filho, hoje te gerei. E qual é o momento que Yeshua foi gerado? Aqui em Atos capítulo 13, versículo 33 ao 35, o contexto fala: o filho foi gerado quando ele foi glorificado, após ele morrer, ressuscitar, cumpriu. Né? Ainda continua, né, o apóstolo falando, o emissário, porque ele foi ressuscitado, cumpriu o salmo que diz que o teu santo, que ele não verá, né? O santo não virá ali a corrupção, né? Que ele não veria o quê? A corrupção do seu corpo, o apodrecimento na sepultura. Lê aí, ó, o salmo diz, lê comigo assim, ó, não permitirá que o teu santo, né, veja a corrupção, ou seja, nele não ia apodrecer, né, se decompor na sepultura, mas seria ressuscitado, seria exaltado, seria glorificado. E é neste momento que o apóstolo, tanto o escritor aos Hebreus, que eu acredito que também é Shaul, e o apóstolo em Atos 13 também ele reforça a mesma coisa no seu sermão, que é no momento da sua ressurreição é que ele é então gerado e cumpre o Salmo 2. Tá vendo, irmão? Que o texto diz que ele é gerado não tem nada a ver com ser antes do mundo. Os apóstolos falam, interpretando o Salmo 2, o Salmo 2, que é um salmo messiânico, que o Messias, o Filho de Deus, ele é gerado não antes da fundação do mundo para depois criar todas as coisas. Ele é gerado
né, e reconhecido assim como o Filho gerado após a sua exaltação, sua morte e ressurreição. Lógico, ele nasce gerado do Espírito Santo, vive, morre após a sua ressurreição, glorificado, então ele recebe título, ó, hoje eu te gerei. Outro ponto aqui, o contexto do mundo já existente, né? O mundo já existia, ele não foi gerado, feito primogênito antes da criação do mundo, não, irmão. O mundo já existia quando o Filho foi introduzido nele. Isso reforça que o gerar e o introduzir reforça que o acontecimento, né, o introduzir aqui, são acontecimentos da história, vinculados, né, à encarnação de Yeshua, e não a sua existência como Deus eterno. Se Yeshua fosse uma criatura gerada antes de todas as coisas, como algumas doutrinas afirmam, não faria sentido ele ser introduzido no mundo de forma específica. Ele já era eterno e pré-existente, João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele foi introduzido, gerado, após a criação do mundo, irmãos. E não como algumas pessoas dizem que ele foi gerado, criado antes do mundo e depois ele criou o mundo. Não. O contexto tanto de Hebreus como Atos dos Apóstolos aplica que isso tem tudo a ver com a obra da redenção, principalmente logo após a sua ressurreição, glorificação e exaltação. Tá vendo, irmãos? Como é importante vocês lerem o texto dentro do seu contexto? Vamos continuar aqui. Por que ele não é uma criatura gerada, criada? Porque ele tem atributos, irmãos, que só podem ser aplicados ao eterno, tá? E aqui em Hebreus, né, fala 1:6 sobre 1:5-6, vai falar ali também, principalmente no versículo 6, da adoração de anjos. Os irmãos acham que se Yeshua fosse um ser gerado, criado, os anjos iriam adorar uma criatura? Não. Vamos ver aqui, ó. Hebreus 1:6 diz que todos os anjos devem adorá-lo. Isso é crucial, por quê? Apenas Deus, né, Adonai, é digno de adoração. Deuteronômio 6:13, Devarim 6:13, Torá. E se Yeshua fosse um ser criado, seria idolatria que os anjos o adorassem, o que faz todo sentido, tá, irmão? Essa adoração comprova a sua divindade, pois ele é o próprio Deus encarnado e não uma criatura. Conclusão. Hebreus 1 reforça como o primogênito é um título de supremacia e posição. A frase hoje te gerei refere-se à sua missão como homem e Messias, sendo designado como rei e salvador, não ao início de sua existência. Isso harmoniza perfeitamente com o Tanar, que apresenta Adonai como aquele que viria, e com a Brit Hadashah, que nos revela Yeshua como Adonai encarnado. Ele é o eterno, o infinito, mas assumiu a forma humana para cumprir o plano da redenção, sendo reconhecido como filho e rei no tempo apropriado. Então, olha só para os irmãos verem aí. Agora, meus irmãos, vamos aqui para o segundo estudo que eu preparei aqui também, para conectar junto com esse. Então fica claro que primogênito e o fato de Yeshua ser gerado não tem nada a ver com a sua existência, tá? Mas tem tudo a ver com a sua obra de redenção, com o seu plano de salvação. Tanto que os apóstolos aplicam o Salmo 2, tu és meu filho, hoje te gerei, no contexto de exaltação, ressurreição, pós-morte de Yeshua, tá? Não tem nada a ver com antes da criação do mundo, como os irmãos aí, os rabinos estão ensinando. Então fica complicado. Por que Yeshua ele não pode ser um ser criado? Porque o primogênito e a palavra ser gerado não tem nada a ver com ele ser o primeiro a ser criado, que ele foi gerado antes do mundo. Por quê? Porque o Novo Testamento, tanto o grego como o aramaico, atribui a Yeshua termos que só podem ser aplicados ao eterno. Por exemplo, o termo Maria, que você está vendo aí no aramaico siríaco da Peshita, ele é equivalente a Kyrios do grego, né? Do texto majoritário ou alexandrino, como vocês estão lendo.
E são usados no Novo Testamento, leia comigo aí, para referir Yeshua, e ambos são equivalentes ao tetagrama, né, Yud-He-Vav-He, aqui do hebraico. Isso é fundamental, é para demonstrar que Yeshua não é tratado como uma simples figura humana, mas como o próprio Adonai, o Eterno. E vamos explicar isso então, né, com base na Brit Hadashah e o uso dessas expressões. Então, vamos mostrar aqui, já que nós vemos que Kyrios e Maria, que tem no Novo Testamento, né, Kyrios do grego e Maria no aramaico siríaco, eles são termos usados no Tanar para referir ao tetagrama. Porém, é aplicado a Yeshua no Novo Testamento, e é nisso que a gente vai se focar agora. Porque entendendo isso, os irmãos vão entender que Yeshua não é o primogênito de toda a criação no sentido de ser criado. E nem ele foi gerado antes da fundação do mundo, como eu já disse acima, tá bom? Ele foi gerado na sua exaltação, porque ele é Deus. E vamos provar aqui para vocês que ele é Deus na Brit Hadashah com os apóstolos. Maria no aramaico. No aramaico da Peshita, o termo Maria é uma construção única que combina Mar, Senhor, e Yah, abreviação do tetagrama, né, sagrado, Yud-He-Vav-He. Esse termo é usado exclusivamente para referir ao próprio Deus no Taná e na Brit Hadashah. A aplicação de Maria para Yeshua demonstra que ele é identificado como o próprio Adonai, como o próprio Eterno, encarnado. E vamos ver agora em quantos textos da Peshita que os apóstolos atribuíram a Yeshua como Adonai, tá bom? Vamos lá, exemplos da Peshita. Mateus 3,3, citando Isaías 40, versículo 3. Vamos ver aqui do texto aramaico. Preparar um caminho de Maria e endireitai as suas veredas. Aqui é o Tanar Peshita, tá? O Tanar aramaico. Que no hebraico, texto hebraico massorético, pode estar lá então o tetagrama, tá bom? Então vamos lá. Então há uma profecia que teria que preparar o caminho para Adonai, e que está em Isaías 40, versículo 3, e na onde cumpre isso? João Batista aplica Isaías 43 a Yeshua, mostrando que ele é o Senhor, Adonai, para quem o caminho está sendo preparado, conforme está no Evangelho, né? Preparai o caminho do Senhor. Então, e João vem aqueles que vêm aplanando, que vêm preparando o caminho para a chegada do Mashiach, do Messias. Lucas 2,11, no aramaico também. Aqui é o contexto do seu nascimento. Pois hoje nasceu para vós na cidade de Davi o Salvador, que é quem? O Messias, Maria, Adonai. Então o próprio anjo também que anunciou ali para os pastores, né, ele chegou e disse, nasceu hoje na cidade de Davi alguém que não é nada mais nada menos que o Salvador, que no Taná Salvador é o próprio Eterno, Adonai. Ele diz, eu sou o Senhor Salvador, fora de mim não há outro, tá? Nenhum existiu antes de mim e nem haverá um depois de mim, que é Salvador, que é Eterno, que é Adonai. Não tem como, tá? No contexto, isso se aplica a Yeshua. Então não tem como Yeshua ser uma outra pessoa no seu próprio Eterno, tá? O contexto do título aqui de Maria, né, identifica o nascimento de Yeshua como o próprio Deus vindo em carne. Foi isso que os anjos falou. Adonai acabou de nascer hoje. O Salvador Adonai nasceu. Ele é o Messias. Ele é o Senhor. Irmão, compre uma peshita do Rosh Sadok Ben Derer. Os irmãos vão ter uma dimensão muito grande dos textos do Tanar com a Brit Hadashah, onde é aplicado Adonai e no Tanar, e onde é aplicado Yeshua na Brit Hadashah, irmão. É importante, tá? Filipenses 2,11, vamos continuar aqui. O aramaico, e toda língua confessa que Yeshua, o Messias, é Maria, para a glória de Elohim, seu Pai. Então Yeshua aqui também é chamado de Adonai. Mas Adonai tem um pai? Aí, como eu disse, vocês têm que ver qual é o momento que o Eterno ele se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito, né? Espírito Santo. Por exemplo, o David Stern, cara, a Bíblia do David Stern é fenomenal, né?
David Stern, ele, como um tradutor do grego, né, que a Bíblia dele é traduzida do grego, no estudo que ele colocou no início da Bíblia, né, quando ele disse as palavras que ele usou para aplicar ao Eterno, teve textos que ele não como colocar Adonai, tá? Teve textos que ele teve que colocar Adonai porque eram referências claras da Taná. O problema é que esses textos claros da Taná foi aplicado a Yeshua. Por exemplo, Filipenses, ali ele colocou Adonai, tem que confessar que Yeshua é Adonai. Em Romanos ele fala que o Espírito é Adonai, porque é uma referência do Tanar, e lá está o tetagrama sagrado, né? Então não tem como. Ele diz, existem textos que Adonai ele é chamado de Espírito, tem texto que Adonai ele é o Filho, e tem texto que Adonai é o Pai. Então é um só Adonai, né? Mas alguns contextos ele é o Filho, outro é o Espírito, e outra hora ele é o próprio Pai. Então fica bem claro, irmão, que Pai, Filho e Espírito, e o Espírito Santo Ruach HaKodesh, não são pessoas distintas, é o mesmo Eterno se manifestando em formas distintas, com objetivos distintos, tá? Ele, como Pai, ele tem uma função, no Filho é outra função, como Espírito é outra função. Só que ambos são chamados de Adonai na Brit Hadashah, tá? Então, e como existe só um Adonai, não tem como ser três pessoas distintas, três deuses distintos. Não, é o próprio Eterno que tem as suas formas plurais de se manifestar. Contexto. Esse é um dos textos mais poderosos que atribui o título divino a Yeshua, identificando como o próprio Senhor Adonai, né? Que é o texto de Filipenses. Por quê? Porque quando Paulo aplica que todo joelho tem que confessar que Yeshua é Adonai, ele cita o Tanar, irmão. O próprio Eterno fala que vai chegar um tempo que todo joelho vai ter que se dobrar diante dele para confessá-lo como Senhor. E Paulo fala que esse Senhor é Yeshua, tá? Então o Filho é um título para Yeshua na sua encarnação, tá? Como encarnado, como homem, como Salvador, ele recebe o título de Filho. Outro apóstolo que reconheceu que Yeshua também é o próprio Adonai. Tomé, em João 20:28, texto do aramaico. Meu Senhor e meu Deus, né? No texto aramaico tem dois manuscritos, né? Que é o Carburis e o outro lá que eu me esqueci o nome, que eles no original aramaico ele siríaco tá ali, né, de Maria Wialaha, que quer dizer Senhor, meu Senhor, ou Senhor meu, e meu Deus, ou Deus meu, tá bom? Então, o contexto de Tomé reconhece que Yeshua como Senhor, Maria, e Deus, Alaha. Então, ele atribui a Yeshua como sendo o próprio Adonai, tá? Aramaico também, vamos ver aqui o texto de Romanos 10:13, o texto do aramaico. Tradução aqui, é claro, né? Todo aquele que invocar o nome de Maria será salvo. Porque isso também é citado da onde? Porque ali Paulo fala que quem cita o nome de Yeshua, mas ele atribui ali Yeshua como sendo o próprio Adonai, porque ele cita Joel 2:32, irmão, onde lá Adonai ele fala, né? Ele fala aplicando diretamente a ele, aquele que invocar o nome do Senhor de Adonai será salvo. Ali é o profeta falando que quem invocar o nome do Eterno seria salvo. E Paulo faz essa aplicação, mas ele aplica Yeshua, dizendo que quem invocar o nome de Yeshua, Adonai, será salvo. Kyrios, vamos ver agora no manuscrito grego. O termo Kyrios do Novo Testamento grego é frequentemente usado como equivalente ao tetagrama também, tá? O Kyrios. Na Septuaginta, ou seja, lá na tradução da Septuaginta, a LXX aí, que é a tradução dos 70, que foram traduzido por 72 judeus, eu não lembro se é 6 ou 8 de cada tribo, agora me fugiu aqui. Eu sei que cada tribo de Israel teve ali um grupo de judeus de cada tribo eruditos que trabalharam na tradução da Septuaginta, tá?
ela é uma tradução grega do Tanar, mas é uma tradução feita por judeus eruditos, né, que são ali um tanto de cada tribo. Eu não lembro se é 6, não lembro agora. Você pode pesquisar aí. Eu sei que foi um número de cada tribo de Israel. Totalizando deu 72 sábios judeus que fez a tradução, que é chamada tradução dos 70, tá bom? Então, toda vez que eles iam colocar ali alguma palavra que era o tetagrama, eles colocavam Kyrios, tá? Então, no grego, Kyrios ou Curios é a substituição do tetagrama no hebraico, né? E no Novo Testamento, adivinha, é aplicado a quem? A Yeshua, né? Para referir-se a Deus, né? Que só pode ser referido a Deus. Vamos lá. Exemplo do grego de Kyrios, né? Citando Isaías também, como nós vimos ali do aramaico, a preparai o caminho de Kyrios, endireitai a sua vereda. O contexto, né, como na Peshita, né, o caminho está sendo preparado para Yeshua, identificando como Kyrios ou, né, o de Maria, que é o próprio Adonai. João 20, 28, Tomé, né, tem um texto grego aí também no manuscrito, né, que está Rokyrios mu kai roteos mu. Né? O contexto, Tomé reconhece que Yeshua como meu Senhor Kyrios e meu Deus Theos. Romano 10:13 também, citando Joel 2:32, o texto em grego está ali, né? Pas gad hos an epikale setai, to anoma Kyrios sotet setai. Contexto, assim como na Peshita, e também Paulo aplica Yeshua como usando o texto de Joel, né, referindo-se ao tetagrama. Filipenses 2:10 ao 11, né, o grego, para que o nome de Yeshua se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é Kyrios. Né? O contexto também ecoa Isaías 45, versículo 23, onde o eterno Deus declara que todo joelho se dobrará perante mim. E Paulo interpreta isso dizendo, e todo joelho vai ter que se dobrar diante de Yeshua e confessar que ele é Adonai. Então, tá vendo, irmão? Então, essas interpretações que as pessoas fazem aí não fazem muito sentido para mim, tá? Eles elaboram bons estudos, bons argumentos, mas que quando comparado com textos e comparação do Tanar e a Brit Hadashah, ou seja, a primeira aliança e a segunda aliança, esses argumentos caem por terra, não se sustenta, tá? Hebreus 1:10, né, cita Salmo 102, do versículo 25 ao 27. O texto grego também aqui é Tu, Senhor Kyrios, no princípio fundaste a terra, os céus são obra de tuas mãos, que é o contexto, né, de Salmos 102. Esse contexto aplica-se ao filho Yeshua, que no Salmo é dito sobre Adonai. Então, para os irmãos verem, o escritor aos Hebreus, ele começa falando ali que Yeshua é o autor da criação, né, que ele é criador, né, e ele cita Salmo 102. O Salmo 102 fala que Adonai, ele é que estendeu os céus e a terra, o que criou todas as coisas com suas mãos. Você pode pegar aí a tua Bíblia e ler Salmo 102, versículo 25 ao 27. E é aplicado em Hebreus a Yeshua, tá bom? Então, contexto, esse texto aplica ao filho Yeshua, que no Salmo é dito sobre Adonai, né? A identificação de Yeshua como Adonai na Brit Hadashah, então usa o que? Usa Maria do aramaico, Kyrios do grego, intencionalmente para conectar Yeshua com o tetagrama, Yud-He Vav-He. Esse termo não são usados casualmente, são títulos divinos exclusivos para destacar que Yeshua olha só, o Criador, João 1:3, Hebreus 1:2, depois você lê na tua Bíblia. É digno de adoração, Hebreus 1:6. É Salvador único, está em Isaías 43:11, está em Lucas 2:11, mostrando que ele é Salvador. E é eterno e imutável, Hebreus 13:8. Então Yeshua disse que ele sempre foi o que ele é ontem, hoje será
eternamente. Então, ele sempre vai ser Deus. Só Deus é imutável, irmão. Se Yeshua era um ser criado, um ser gerado, primogênito da criação, como as pessoas entendem mal, então ele não pode ser Deus, né? Mas ele é o próprio Deus. Ele não passou a ser Deus. Ele não passou a ter títulos de Deus. Ah, ele era um simples homem, hoje ele tem um título. Não, ele é. Porque em Hebreus 13:8 diz que Yeshua é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é imutável. Irmão, e só Adonai é imutável. Só o Adonai é o que sempre é, que não tem sombra de variações. Tá bom? Conexão com o Taná. O uso de Maria e Kyrios na Brit Hadashah conecta Yeshua diretamente às promessas e declaração sobre Adonai no Taná. Alguns exemplos incluem Isaías 43, Yeshua é o Senhor para quem o caminho foi preparado. Joel 2,32, quem invocar o nome de Maria, né, de Adonai, Maria e Kyrios, será salvo, é aplicado direto a Yeshua. Salmo 110:1, disse Yeshua, né, disse Adonai a meu Senhor, Adoni. Então que Salmo 110:1, disse Adonai a meu Senhor, Adoni, assenta-te à minha direita. E Yeshua interpreta esse texto sobre si mesmo. Quem tem a peshita do Rosh Sadok Ben Deri, você vai ver que Yeshua ele aplica isso a ti, a si mesmo, e ainda pergunta aos fariseus, né? Olha, quem que é o filho do homem? Eles falam, filho de Davi. Aí Yeshua fala, mas Davi lhe chama de Adonai, né? De Yud Revavirê. Como pode ser seu filho? E eles não responderam mais nada, tá? Pega a Bíblia aí, tá bom? Compre a peshita e lê Mateus 22:44 e você vai ver que Yeshua fala que Adonai naquele contexto é ele mesmo, tá? Ele fala, Davi chamou o filho do homem de Adonai. Se ele é Adonai, não pode ser filho de Davi. Irmão, isso daqui quebra os judeus, né? Porque os judeus, o Messias só pode ser Messias, ele só pode ser o filho do homem Messias se for da linhagem de Davi. Mas Jesus fala, rapaz, o filho do homem, o Messias, ele é antes de Davi, não tem como ele ser criado por Davi. Ele vai vir da descendência sim, é verdade, porque houve uma promessa. Mas o próprio Davi lhe chama de Adonai. Compre a peshita do Rosh Sadok Ben Deri e quando você ler Mateus 22:44, você vai ver que Yeshua, ele deixa bem claro no texto aramaico siríaco que Davi lhe chama de Adonai, tá bom? Conclusão. A peshita e os textos gregos do Novo Testamento deixam claro que Yeshua é identificado como o próprio Adonai encarnado. Termos, né, que é Maria ou Kyrios, que são usados consistentemente para atribuir-lhe a ele mesmo status e autoridade e essências do Deus do Tanar, tá bom? Até aqui tá bom, irmãos? Eu acho que já deu para vocês lerem aí. Então, meus irmãos, Yeshua ele não é o primogênito de toda a criação, como sendo o primeiro criado, e ele não é gerado porque ele foi gerado para depois fazer o mundo, porque o contexto dele ser gerado é a sua exaltação, como está em Hebreus 1 e como está em Atos capítulo 13, versículo 33 ao 35, tá? Que a partir do momento da sua glorificação, exaltação após a sua ressurreição, é que ele é então recebido, gerado como filho. É ali que o apóstolo aplica, hoje te gerei, tá bom? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Então até o próximo estudo aqui, se Hashem permitir, em nome de Yeshua. Fui, meus irmãos. Até mais.